Olá! Essa é a parte 4 da nossa série de vídeos com questões comentadas referentes aos tópicos de noções de governança pública e gestão de pessoas, cobrados no edital da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo. Lembrando que esse conteúdo também pode ser usado para outros concursos que cobram os mesmos tópicos. Vamos nessa! Questão número 1. Acerca da gestão de processos nas organizações públicas, julgue o item a seguir. A utilidade dos indicadores adotados na gestão de processos circunscreve-se à internalização das necessidades e expectativas dos usuários e à possibilidade do desdobramento das metas organizacionais. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: a assertiva está incompleta e, portanto, incorreta. A utilidade dos indicadores na gestão de processos não se limita apenas à internalização das necessidades e expectativas dos usuários e ao desdobramento das metas organizacionais. Os indicadores de desempenho servem a múltiplas finalidades, como monitorar e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos processos, subsidiar a tomada de decisão gerencial, identificar falhas ou gargalos nos processos, apoiar a melhoria contínua, promover transparência e prestação de contas, accountability, especialmente no setor público. Além disso, indicadores devem refletir não só os objetivos organizacionais, mas também os requisitos legais, os padrões de qualidade, os níveis de serviço acordados e a satisfação dos diversos stakeholders. Portanto, restringir sua utilidade apenas à internalização das necessidades dos usuários e ao desdobramento das metas não abrange toda a amplitude de suas funções na gestão de processo. Questão número 2. Em relação à gestão de processos nas organizações, julgue o item subsecutivo. No mapeamento de um processo, mais especificamente na etapa de garantia de melhoria, deve-se realizar tanto a avaliação dos recursos envolvidos nos subprocessos quanto o detalhamento do fluxo de cada subprocesso avaliado. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: a afirmativa mistura conceitos de etapas distintas do mapeamento e da melhoria de processos. Explicação: no mapeamento de processos, as etapas típicas incluem 1. Identificação do processo. 2. Levantamento de informações. 3. Representação, modelagem do fluxo. 4. Análise crítica. 5. Proposição de melhorias caso necessário. O que a assertiva chama de etapa de garantia de melhoria remete, na verdade, à fase posterior ao mapeamento, que integra o ciclo de melhoria contínua, como o PDCA. Nessa fase, o foco está na implementação, monitoramento e ajuste das melhorias propostas, não no detalhamento do fluxo dos subprocessos. Isso ocorre antes, durante a modelagem e análise. Correções conceituais: o detalhamento do fluxo dos subprocessos é feito durante a modelagem/mapeamento, não na fase de melhoria. A avaliação dos recursos também é parte da análise do processo, para identificar gargalos e desperdícios. A garantia de melhoria diz respeito ao monitoramento, ao uso de indicadores e ao acompanhamento da implementação das melhorias. Questão número 3. A respeito das técnicas de mapeamento de processos, julgue o item subsequente. Se 2 ou mais caminhos do fluxo de um processo saem de um gateway, então, nesse caso, esse gateway se comporta como ponto de divergência. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: em notações de mapeamento de processos, como o BPMN, Business Process Model and Notation, um gateway é um elemento que controla o fluxo de sequência, determinando o comportamento de ramificação, fusão ou junção de caminhos. Quando 2 ou mais caminhos do fluxo de um processo saem de um gateway, isso significa que o processo se ramifica e o fluxo pode seguir diferentes direções com base em condições ou eventos. Essa característica define um ponto de divergência. Existem diferentes tipos de gateways que se comportam como pontos de divergência. Gateway exclusivo, XOR, o fluxo segue por apenas um dos caminhos de saída, dependendo de uma condição, representa uma decisão. Gateway inclusivo, OR, o fluxo pode seguir por um ou mais caminhos de saída, dependendo das condições. Gateway paralelo, AND, o fluxo se divide em múltiplos caminhos que serão executados em paralelo sem que haja uma condição para cada um. Em todos esses casos, o gateway atua como um ponto onde o fluxo de sequência se divide em múltiplas rotas, configurando, portanto, um ponto de divergência.
Questão número 4. Julgue o próximo item a respeito da gestão de processos. No que se refere ao desempenho de processos, o número de novos métodos de produção de serviços adotados, a quantidade de trabalhos corrigidos e a rotatividade de colaboradores são indicadores que estão atrelados respectivamente à qualidade dos serviços, à inovação e à qualidade das relações humanas. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. Vamos analisar cada indicador proposto na afirmação e sua associação. 1. O número de novos métodos de produção de serviços adotados é atrelado à qualidade dos serviços. Incorreto. O número de novos métodos de produção de serviços adotados está diretamente relacionado à inovação e à eficiência/produtividade do processo, e não primariamente à qualidade dos serviços em si, que seria medida por satisfação do cliente, número de reclamações, conformidade, etc. Adotar novos métodos pode levar à melhoria da qualidade, mas o indicador em si mede a capacidade de inovar e implementar novas abordagens. 2. A quantidade de trabalhos corrigidos é atrelada à inovação. Incorreto. A quantidade de trabalhos corrigidos, retrabalho, é um indicador clássico de qualidade e eficiência. Um alto número de trabalhos corrigidos aponta para falhas no processo, erros na execução ou problemas de qualidade, gerando retrabalho e desperdício de recursos. Não tem relação direta com inovação. 3. A rotatividade de colaboradores é atrelada à qualidade das relações humanas. Correto. A rotatividade de colaboradores, turnover, é um indicador importante da qualidade do ambiente de trabalho, da satisfação dos funcionários e, consequentemente, da qualidade das relações humanas e da gestão de pessoas, dentro da organização. Alta rotatividade pode ter problemas de clima organizacional, liderança, remuneração, desenvolvimento, etc. Como a afirmação faz 3 associações e 2 delas estão incorretas, a afirmação como um todo é errada. Questão número 5. Acerca de planejamento estratégico e ciclo PDCA em organizações públicas, julgue o item subsecutivo. Na etapa de verificação do ciclo PDCA, busca-se aplicar ações corretivas em caso de não atingimento de objetivos ou padronização de atividades em caso de alcance de objetivos e metas. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. Vamos analisar a afirmação em relação às etapas do ciclo PDCA. P. Plan, planejar, estabelecer objetivos, metas e planos de ação. D. Do, fazer, executar o plano, coletar dados. C. Check, verificar, monitorar e avaliar os resultados alcançados em comparação com os objetivos e metas planejados. Nesta etapa, os dados coletados são analisados para verificar se houve desvios e qual foi o desempenho do processo ou da ação implementada. A identificação da necessidade de ações corretivas ou de padronização acontece aqui. A. Act, agir. Com base na verificação, se os objetivos não foram atingidos ou houve desvios significativos, aplica-se ações corretivas para eliminar as causas dos problemas e realinhar o processo. Se os objetivos foram atingidos e os resultados são positivos e estáveis, padroniza-se as atividades e os processos bem-sucedidos para garantir que o bom desempenho seja mantido e replicado. A afirmação mistura as responsabilidades das etapas C, verificar, e A, agir. Na etapa de verificação, C, o foco é a análise e comparação dos resultados. A aplicação de ações corretivas ou a padronização de atividades são ações que pertencem à etapa de ação A do ciclo PDCA. Portanto, a afirmação está incorreta ao atribuir à etapa de verificação as ações que são executadas na etapa de ação. Questão número 6. A respeito de gestão de processos nas organizações públicas, julgue o item que se segue. Para a melhoria de processos organizacionais, gestores e equipes devem focar nos processos e prevenir a ocorrência de falhas. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. A assertiva apresenta uma visão limitada da melhoria de processos. De acordo com o BPM CBOK 3.0, melhoria de processos de negócio, Business Process Improvement, BPI, é definida como uma iniciativa específica ou um projeto para melhorar o alinhamento e o desempenho de processos com a estratégia organizacional e as expectativas do cliente.
Assim, o foco principal da melhoria de processos não está apenas no processo em si, nem exclusivamente na prevenção de falhas, mas sim na busca por alinhamento estratégico e na entrega de valor ao cliente, usuário do serviço público, no contexto das organizações públicas. Prevenção de falhas pode ser uma consequência desejável, mas não é o objetivo central de uma iniciativa de melhoria segundo as boas práticas de BPM. Por isso, a assertiva reduz indevidamente o escopo e o foco da melhoria de processos. Questão número 7. A respeito de gestão de processos nas organizações públicas, julgue o item que se segue. O diagrama de blocos é um fluxograma simples que se destina a ilustrar as etapas de um processo, subprocesso, atividade ou tarefa. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. O diagrama de blocos, no contexto de mapeamento e representação de processos, é de fato uma forma de fluxograma simples. Suas características são: ilustra etapas. Ele utiliza blocos, geralmente retângulos, para representar as etapas, atividades, tarefas, subprocessos do processo. Sequência lógica. As etapas são conectadas por setas, que indicam o fluxo e a sequência lógica das ações. Nível de detalhe. Pode ser usado em diferentes níveis de detalhe, desde uma visão macro de um processo principal até o detalhamento de uma atividade específica. Objetivo principal. Seu objetivo principal é justamente proporcionar uma compreensão visual e clara do caminho que o processo percorre. Embora existam notações mais complexas e padronizadas, como o BPMN, Business Process Model and Notation, que oferecem um conjunto mais rico de símbolos e regras, o diagrama de blocos é uma ferramenta básica e eficaz para a representação gráfica de fluxos de trabalho e, por isso, é considerado um tipo de fluxograma simples. Questão número 8. Acerca de gestão de processos e gestão da qualidade, julgue o próximo item. Os processos de suporte têm a finalidade estrita de prover o suporte aos processos primários. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. Em gestão de processos, os processos de uma organização são geralmente categorizados em 1. Processos primários, ou finalísticos core, são aqueles que agregam valor diretamente ao cliente externo, desde a identificação da necessidade do cliente até a entrega do produto ou serviço. São a razão de ser da organização. 2. Processos de suporte ou de apoio. São aqueles que provêm os recursos e a infraestrutura necessários para que os processos primários e também os processos de gestão possam operar. Eles não agregam valor direto ao cliente externo, mas são essenciais para o funcionamento da organização. Exemplos: gestão de pessoas, RH, manutenção, tecnologia da informação, TI, contabilidade, serviços gerais, compras, etc. 3. Processos de gestão, ou gerenciais. São aqueles que dirigem e controlam o funcionamento dos demais processos, garantindo o alinhamento estratégico, o monitoramento do desempenho e a tomada de decisão. Exemplos: planejamento estratégico, gestão da qualidade, gestão de projetos, gestão financeira. A afirmação diz que os processos de suporte têm a finalidade estrita de prover o suporte aos processos primários. Isso é limitante e, portanto, incorreto. Os processos de suporte também provêm suporte a eles mesmos. Um processo de TI, por exemplo, pode precisar de suporte de outro processo de TI. Manutenção de equipamentos usados para gerenciar redes. Processos de gestão. A contabilidade, processo de suporte, gera informações financeiras essenciais para o planejamento estratégico, processo de gestão. O RH, processo de suporte, fornece recursos humanos para as equipes de gestão. Portanto, a finalidade dos processos de suporte é prover recursos e infraestrutura para o funcionamento de todos os processos da organização, não apenas os primários. Questão número 9. Julgue o item seguinte, a respeito da gestão baseada em processos, dos indicadores de desempenho organizacional e do papel regulador do Estado. Na gestão baseada em processos, a definição dos processos prioritários a serem mapeados e dos produtos e serviços envolvidos é uma atividade da etapa de análise do processo. Certo ou errado? Gabarito, errado.
Justificativa. Em gestão baseada em processos, a definição dos processos prioritários a serem mapeados e dos produtos e serviços envolvidos é uma atividade que ocorre antes da etapa de análise detalhada do processo. Essa etapa faz parte da fase de identificação, seleção ou arquitetura de processos. Vamos entender o fluxo típico. 1. Arquitetura, identificação, seleção de processos. Nesta fase inicial, a organização define sua arquitetura de processos, identificando os macroprocessos, primários, de suporte e de gestão e estabelecendo a hierarquia. É neste momento que, com base nos objetivos estratégicos e nas necessidades do negócio, os processos prioritários para mapeamento e melhoria são identificados e selecionados. Também é aqui que se define o escopo do mapeamento, incluindo os produtos e serviços que cada processo entrega. Ferramentas como a cadeia de valor e matrizes de priorização, como a GUT, são usadas para essa finalidade. 2. Mapeamento as-is. Como está? Após a seleção, o processo é mapeado em sua forma atual, documentando as etapas, entradas, saídas, responsáveis, sistemas envolvidos, etc. 3. Análise do processo. A análise ocorre após o mapeamento. É nesta etapa que o processo mapeado, as-is, é examinado criticamente para identificar gargalos, redundâncias, pontos de ineficiência, problemas de qualidade, desperdícios e oportunidades de melhoria. A análise busca entender por que o processo funciona de determinada forma e o que pode ser melhorado. Portanto, a definição dos processos prioritários é uma atividade de pré-análise e de planejamento-seleção dentro do ciclo de gestão de processos, não da etapa de análise propriamente dita, que se concentra em aprofundar o entendimento e diagnosticar o desempenho do processo já selecionado e mapeado. Questão número 10. Acerca de gestão de projetos e de gestão de processos, julgue o item subsequente. Na perspectiva de BPM, as pessoas que estão envolvidas em processos que se encadeiam ou que se apoiam na geração de valor da organização são consideradas clientes internos. Certo ou errado? Gabarito? Errado. Justificativa. O BPM CBOK 3.0, que é uma das principais referências em gestão por processos de negócio, BPM, adota uma terminologia precisa para diferenciar os papéis dentro e fora da organização. Para o BPM CBOK 3.0, o termo cliente é estritamente reservado para aquele que se beneficia da geração de valor e está externo à organização. É o destinatário final dos produtos ou serviços. Internamente, as relações entre processos e as pessoas que os executam ou que recebem seus resultados não são chamadas de relações cliente interno. Em vez disso, o CBOK utiliza termos como atores de processo ou descreve a relação como processos que se encadeiam logicamente ou se apoiam para a geração interfuncional de valor. A ideia é que, embora seja crucial que as áreas internas prestem um serviço de qualidade umas às outras para garantir o fluxo de valor, a designação cliente, no contexto BPM, se aplica primariamente ao agente externo que a organização busca satisfazer. Considerar as partes internas como clientes internos pode, para o CBOK, diluir o foco no cliente final e na cadeia de valor que gera o benefício para ele. Portanto, a afirmação é incorreta por usar a terminologia clientes internos para descrever papéis e relações que, na perspectiva rigorosa do BPM CBOK 3.0, são designados de outra forma. Questão número 11. Em relação à gestão de projetos e processos, bem como aos métodos de solução de problemas, julgue o item que se segue. Na fase de agir do ciclo PDCA, é preciso capacitar os colaboradores para que ocorra a implementação do que foi planejado na gestão de processos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Vamos analisar as etapas do ciclo PDCA. Plan, Do, Check, Act. P. Plan. Planejar. Nesta fase, os objetivos são definidos, as metas estabelecidas e o plano de ação detalhado é criado. Isso inclui definir o que será feito, por quem, quando e quais recursos e capacitações necessários. D. Do. Fazer. Esta é a fase de execução do plano. As ações planejadas são implementadas. É nesta fase de execução, do, que a capacitação dos colaboradores, se necessária, deve ocorrer, para que eles possam realizar as novas atividades ou processos de acordo com o planejado. Não faz sentido implementar algo sem antes ter as pessoas preparadas. C. Check. Verificar. Nesta fase, os resultados da execução são monitorados e comparados com os objetivos e metas definidos no planejamento. Avalia-se se o que foi feito gerou os resultados esperados. A. Act. Agir. Com base na verificação.
1. Se os objetivos foram atingidos e os resultados são satisfatórios, padroniza o novo processo ou a melhoria. 2. Se os objetivos não foram atingidos ou houve problemas, são tomadas ações corretivas para ajustar o plano e ou a execução. A afirmação coloca a capacitação na fase de agir. A capacitação é uma ação preparatória e habilitadora para a implementação, que ocorre na fase do. A fase agir lida com a padronização ou correção após a verificação dos resultados da implementação. Portanto, a capacitação para a implementação do que foi planejado ocorre na fase fazer, do ciclo PDCA, não na fase agir, ACT. Questão número 12. Julgue o próximo item relativo ao ciclo PDCA, ao planejamento estratégico e à estratégia organizacional. No ciclo PDCA, a ferramenta 5W2H costuma ser usada na análise do processo, que é a etapa realizada com o intuito de identificar a causa raiz do problema identificado. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A ferramenta 5W2H é amplamente utilizada no planejamento e na implementação de ações dentro do ciclo PDCA, mas não é uma ferramenta específica para análise da causa raiz dos problemas. Sua principal função é estruturar planos de ação, garantindo que todas as informações essenciais estejam bem definidas. What? O que? Why? Por quê? Where? Onde? When? Quando? Who? Quem? How? Como? How much? Quanto custa? Para identificar a causa raiz de um problema, outras ferramentas são mais apropriadas, como o diagrama de Ishikawa, espinha de peixe, e a técnica dos 5 porquês, que ajudam a investigar a origem do problema, e não apenas a planejar sua solução. Questão número 13. Julgue o próximo item, a respeito de gestão por processos. Na gestão por processos, a natureza do trabalho é repetitiva e tem escopo reduzido. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A gestão por processos, Business Process Management, BPM, não se limita a atividades repetitivas nem a processos com escopo reduzido. Pelo contrário. 1. Os processos podem ser simples ou complexos, curtos ou longos, envolvendo várias áreas funcionais, múltiplas etapas, decisões e exceções. 2. Alguns processos são rotineiros e repetitivos, como o processo de folha de pagamento, mas outros são variáveis, estratégicos e adaptativos, como os processos de desenvolvimento de produtos, análise de crédito, concessão de aposentadorias, etc. 3. A gestão por processos busca organizar e integrar as atividades da organização de forma a atender às necessidades dos clientes, promovendo eficiência, eficácia, qualidade e inovação. Portanto, reduzir a natureza do trabalho na gestão por processos a algo apenas repetitivo e de escopo limitado é incorreto e não reflete a abrangência e a flexibilidade dos processos nas organizações modernas. Questão número 14. No tocante à gestão de processos, julgue o próximo item. Na classificação por tipo, os processos críticos são aqueles que objetivam superar situações emergenciais e caóticas que surgem na organização. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Em gestão de processos, a classificação de processos críticos não se refere à superação de situações emergenciais ou caóticas. Processos críticos ou estratégicos /chave são aqueles: impactam significativamente o sucesso da organização e a entrega de valor aos clientes, internos ou externos. Estão diretamente ligados aos objetivos estratégicos da organização. Se mal executados, podem levar a grandes prejuízos financeiros, de reputação, legais, operacionais. Frequentemente envolvem alto risco ou são essenciais para o funcionamento central da empresa. Exemplos de processos que podem ser críticos incluem processo de vendas, processo de produção/serviço principal, processo de atendimento ao cliente, processos financeiros essenciais. Situações emergenciais e caóticas são geralmente gerenciadas por planos de contingência, gestão de crises ou processos de resposta a incidentes, que são ativados em momentos específicos e não definem a natureza crítica de um processo no sentido de seu impacto contínuo no negócio.
Embora um processo crítico possa ser afetado por uma emergência, a sua criticidade reside na sua importância para a operação normal e estratégica, e não na sua capacidade de lidar com o caos. Portanto, a afirmação confunde o conceito de processo crítico com processos de gestão de crises ou de emergência. Questão número 15. Acerca da gestão de projetos e processos, julgue o item que se segue. A análise e o levantamento de disfunções na gestão de um processo correspondem à etapa que precede a modelagem de um processo atual. Certo ou errado? Gabarito errado. Justificativa. Em um ciclo típico de gestão de processos, a sequência de atividades é a seguinte: 1. Identificação/seleção do processo. Decide-se qual processo será trabalhado, com base em prioridades estratégicas, problemas identificados, etc. 2. Modelagem/mento do processo atual. As-is. Esta é a etapa onde o processo é documentado e desenhado como ele realmente funciona hoje. Isso envolve identificar as atividades, os responsáveis, as entradas, as saídas, os sistemas utilizados, os tempos, etc. O objetivo é ter uma representação fiel da realidade. 3. Análise do processo e levantamento de disfunções. Somente depois que o processo as-is está mapeado e compreendido em sua totalidade é que a análise ocorre. Nesta etapa, o processo mapeado é criticado para identificar gargalos, redundâncias, atrasos, desperdícios, erros, falhas de comunicação e outras disfunções. É aqui que se busca entender por que as coisas não funcionam tão bem e onde estão as oportunidades de melhoria. 4. Modelagem do processo futuro, to be. Com base na análise das disfunções, propõe-se um novo modelo de processo mais eficiente e eficaz. 5. Implementação. O novo processo é colocado em prática. 6. Monitoramento e melhoria contínua. O desempenho do novo processo é acompanhado. A afirmação inverte a ordem lógica. A modelagem ou mapeamento do processo atual é a etapa que precede a análise e o levantamento de disfunções. Para analisar e encontrar disfunções, é preciso primeiro ter uma representação clara e detalhada de como o processo funciona atualmente. Sem o mapeamento as-is, a análise seria baseada em suposições ou informações incompletas. Questão número 16. Acerca da gestão de projetos e processos, julgue o item que se segue. O mapeamento das cadeias de valor e de seus fluxos de atividades é tarefa associada à modelagem de um processo atual. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Vamos analisar os termos envolvidos. Cadeia de valor. Conceito desenvolvido por Michael Porter, que descreve as atividades primárias, que agregam valor diretamente ao produto/serviço, e as atividades de suporte, que dão apoio às primárias, que uma organização realiza para criar valor para seus clientes. O mapeamento da cadeia de valor visa identificar esses macroprocessos e como eles se interligam. Fluxos de atividades. Refere-se à sequência lógica das tarefas e atividades dentro de um processo. Modelagem de um processo atual, as-is, é a representação gráfica e textual de como um processo opera no momento presente. O objetivo é entender o como é para identificar pontos fortes e fracos, gargalos, redundâncias, etc. Ao mapear as cadeias de valor e seus fluxos de atividades, estamos essencialmente descrevendo e representando graficamente como as atividades de uma organização estão estruturadas e como o valor é criado e entregue através de uma sequência de operações. Essa descrição e representação são tarefas fundamentais da modelagem de um processo atual. O mapeamento da cadeia de valor pode ser visto como uma visão de alto nível, macroprocessos, enquanto o mapeamento dos fluxos de atividades desce ao nível mais detalhado dentro de cada processo ou subprocesso. Ambos, porém, são componentes da tarefa maior de compreender e modelar a realidade atual de como o trabalho é feito na organização. Portanto, a afirmação está correta ao associar o mapeamento das cadeias de valor e seus fluxos de atividades à modelagem de um processo atual. Questão número 17. Tendo em vista o ciclo PDCA, julgue o item que se segue. A ferramenta gráfico de controle tem como finalidade a visualização do tipo de relacionamento existente entre duas variáveis, que podem ser duas causas de um processo, uma causa e um efeito do processo, ou dois efeitos do processo. Certo ou errado?
Gabarito. Errado. Justificativa. A afirmação descreve incorretamente a finalidade do gráfico de controle e a confunde com outra ferramenta de análise de dados. Vamos detalhar. 1. Gráfico de controle. Control Chart. Finalidade. O gráfico de controle é uma ferramenta estatística utilizada para monitorar a variação de um processo ao longo do tempo. Ele serve para distinguir entre causas comuns de variação, inerentes ao processo e esperadas, e causas especiais de variação, eventos externos, anormais e que precisam de intervenção. Como funciona? Plota-se dados coletados sequencialmente no tempo, juntamente com uma linha central, média, e limites de controle superior e inferior, calculado estatisticamente. Se os pontos caem consistentemente entre os limites de controle, o processo está sob controle estatístico. Pontos fora dos limites ou padrões não aleatórios dentro dos limites indicam a presença de causas especiais. Não visualiza relacionamento entre duas variáveis. A principal função do gráfico de controle não é mostrar o relacionamento entre duas variáveis diferentes, causa-causa, causa-efeito, efeito-efeito, mas sim a estabilidade e previsibilidade de uma única variável de desempenho do processo ao longo do tempo. 2. Ferramenta para visualizar relacionamento entre duas variáveis. A ferramenta que tem como finalidade a visualização do tipo de relacionamento existente entre duas variáveis, que podem ser duas causas, uma causa e um efeito, ou dois efeitos, é o diagrama de dispersão, scatter plot. O diagrama de dispersão é usado para investigar a possível correlação entre duas variáveis, mostrando como uma muda em relação à outra. Portanto, a afirmação atribui ao gráfico de controle a finalidade do diagrama de dispersão, tornando-a errada. Questão número 18. A respeito da gestão da qualidade nas organizações públicas, julgue o item a seguir. O desdobramento da função qualidade é uma ferramenta utilizada para avaliar, por meio de questionários específicos, a satisfação do cliente em função da diferença entre a expectativa e o desempenho obtido com o produto ou serviço. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A assertiva mistura conceitos de duas ferramentas distintas da gestão da qualidade. 1. Desdobramento da função qualidade, QFD, Quality Function Deployment. 2. Modelo serve-qual. O que é desdobramento da função qualidade QFD? A. É uma ferramenta de planejamento da qualidade que ajuda a traduzir as necessidades dos clientes, voz do cliente, em requisitos técnicos para o desenvolvimento de produtos ou serviços. B. Utiliza uma matriz chamada Casa da Qualidade, que correlaciona o que o cliente quer, requisitos do cliente, com o como atender, características técnicas ou operacionais. C. Serve para planejamento e desenvolvimento, não para a avaliação direta da satisfação. A descrição de avaliar a satisfação do cliente em função da diferença entre expectativa e desempenho refere-se ao modelo serve-qual e não ao QFD. Serve-qual. A. Avalia a qualidade percebida por meio da diferença entre expectativa e percepção real. B. Utiliza questionários com base em 5 dimensões: tangibilidade, confiabilidade, empatia, segurança e capacidade de resposta. A assertiva está errada, pois descreve o modelo serve-qual, mas atribui erroneamente suas características ao QFD, desdobramento da função qualidade. Questão número 19. Em relação à gerência de projetos, julgue o item que se segue. Em gerenciamento de projetos, produto é um resultado que pode incluir diversos artefatos e, conceitualmente, concentra-se nos benefícios e no valor que o projeto deve entregar. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Em gerenciamento de projetos, é crucial distinguir entre produto ou entregável e benefícios/valor. 1. Produto ou entregável. É o resultado tangível ou intangível gerado pelo projeto. Pode ser um bem, um serviço ou um resultado. Por exemplo, uma ponte construída, um novo serviço de atendimento ao cliente ou um relatório de pesquisa. Um produto pode de fato ser composto por diversos artefatos, código-fonte, documentação, manuais, componentes físicos, etc. 2. Benefícios e valor. São os resultados positivos ou as mudanças que se espera que a organização obtenha a partir da utilização do produto ou serviço entregue pelo projeto. Os benefícios são a razão pela qual o projeto foi realizado. O valor está associado à utilidade, importância ou ganho estratégico que os benefícios trazem.
A afirmação diz que o produto, conceitualmente, concentra-se nos benefícios e no valor que o projeto deve entregar. Isso está incorreto. O produto é o meio pelo qual os benefícios e o valor são gerados, mas ele próprio não se concentra neles. O foco do produto está em suas características, funcionalidades e especificações conforme o escopo do projeto. Os benefícios e o valor são os resultados esperados da sua utilização, que são medidos e realizados muitas vezes após a conclusão do projeto formal. A conexão entre produto e benefícios é feita no caso de negócio do projeto e na gestão de benefícios, que se estende para além do ciclo de vida do projeto. O projeto entrega o produto, a organização realiza os benefícios e o valor com o uso desse produto. Portanto, a afirmação confunde o que é entregue pelo projeto, o produto, com o que é alcançado pelo uso do que foi entregue, benefícios e valor. Questão número 20. Acerca de gestão de projetos e processos, julgue o item subsecutivo. Em projetos cujo prazo de realização é extremamente reduzido, o custo torna-se elevado geralmente devido à quantidade de horas extras, pessoal e controle necessários à consecução do projeto no prazo estipulado. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Quando um projeto tem um prazo extremamente reduzido, os custos tendem a aumentar devido à necessidade de mais recursos, como horas extras dos colaboradores, contratação de pessoal adicional e maior controle operacional para garantir a entrega no prazo estipulado. Esse efeito é conhecido como trade-off entre tempo e custo na gestão de projetos. A pressão por prazos curtos, frequentemente, leva a gastos maiores para acelerar processos, adquirir insumos com urgência e minimizar riscos de atraso. Por isso, um planejamento estratégico eficiente é essencial para equilibrar prazo, custo e qualidade, evitando impactos negativos na execução do projeto. Questão número 21. Acerca de gestão de projetos e processos, julgue o item subsecutivo. Na gestão de portfólios de projetos, pode-se adotar como parâmetro de desempenho o nível de eficácia global dos projetos. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Na gestão de portfólios de projetos, o foco está em garantir que o conjunto de projetos atinja os objetivos estratégicos da organização. Parâmetro de desempenho. O nível de eficácia global dos projetos é um indicador importante, pois mede o grau em que os projetos contribuem para a realização das metas estratégicas. Eficácia refere-se a fazer as coisas certas, ou seja, alcançar os resultados desejados e gerar valor para a organização. Avaliar o portfólio considerando a eficácia global ajuda a priorizar, balancear e alinhar os projetos conforme a estratégia. Segundo o PMBOK e boas práticas de gerenciamento, a gestão de portfólio inclui o monitoramento do desempenho agregado dos projetos para assegurar o alinhamento estratégico. A assertiva está correta. O nível de eficácia global dos projetos pode e deve ser utilizado como parâmetro de desempenho na gestão de portfólios. Questão número 22. Acerca da gestão de projetos, julgue o item que se segue. A gestão de projetos é voltada ao planejamento, ao acompanhamento e ao controle de atividades contínuas da organização. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. A afirmação descreve a gestão de processos e não a gestão de projetos. Vamos diferenciar os dois conceitos. Gestão de projetos. 1. Lida com empreendimentos temporários e únicos. 2. Tem um início e um fim definidos. 3. Visa criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. 4. O foco é atingir objetivos específicos dentro de restrições de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos e risco. 5. Não se volta para atividades contínuas. Uma vez que o objetivo do projeto é alcançado, o projeto é encerrado. Gestão de processos, ou gestão por processos, BPM, Business Process Management. 1. Lida com atividades contínuas, repetitivas e rotineiras da organização. 2. Tem como objetivo otimizar e melhorar o desempenho dos fluxos de trabalho operacionais para entregar produtos ou serviços de forma consistente. 3. O foco é na eficiência, eficácia e adaptabilidade das operações diárias.
4. Envolve o planejamento, acompanhamento e controle e melhoria contínua dessas atividades contínuas. A afirmação atribui as características da gestão de processos à gestão de projetos. Portanto, ela está errada. Questão número 23. Com relação ao gerenciamento de projetos, julgue o item que se segue. Todo projeto tem como fator exclusivo criar, melhorar ou corrigir produtos, processos ou serviços. Certo ou errado? Gabarito errado. Justificativa. Embora criar, melhorar ou corrigir produtos, processos ou serviços sejam objetivos comuns dentro do gerenciamento de projetos, essa definição não abrange todo e qualquer projeto. Um projeto pode ter outras finalidades, como pesquisa e desenvolvimento, conformidade regulatória, campanhas institucionais, eventos e até mesmo iniciativas sociais. O fator exclusivo de um projeto é que ele é uma empreitada temporária, com objetivos bem definidos, prazo determinado e recursos alocados para sua execução. Questão número 24. Julgue o item a seguir, relativo à administração pública e à gestão de projetos. Na administração pública, projetos são considerados instrumentos de programação para a concepção e implementação de programas públicos. Certo ou errado? Gabarito certo. Justificativa. Na administração pública, a relação entre programas e projetos é fundamental e bem estabelecida. 1. Programas públicos são conjuntos de ações governamentais mais amplas, de caráter estratégico e de longo prazo, que visam resolver problemas sociais, econômicos ou ambientais complexos e alcançar objetivos de política pública. Um programa geralmente tem uma meta maior e mais duradoura. 2. Projetos são os instrumentos operacionais para a materialização dos programas. Um programa é desdobrado em um ou mais projetos. Cada projeto, com seu caráter temporário e único, entrega um produto, serviço ou resultado específico que contribui para o alcance dos objetivos maiores do programa. A. Concepção. Durante a fase de concepção de um programa, são identificados os projetos necessários para que ele possa ser implementado. Os projetos são desenhados para serem as partes que, juntas, constituirão o todo do programa. B. Implementação. Uma vez concebidos, os projetos são executados para transformar as diretrizes e objetivos do programa em realidade. A implementação de cada projeto é um passo concreto na execução do programa. Exemplo: Programa. Programa Nacional de Redução da Pobreza Extrema. Projetos associados. 1. Projeto A. Implantação de centros de capacitação profissional em zonas rurais. 2. Projeto B. Criação de um sistema de transferência de renda digital. 3. Projeto C. Construção de novas unidades habitacionais em áreas vulneráveis. Cada projeto tem um escopo, prazo e orçamento definidos e entrega um resultado que, ao ser consolidado com os resultados de outros projetos, contribui para o objetivo global do programa. Portanto, projetos são sim instrumentos essenciais de programação, concepção e implementação de programas públicos, transformando as intenções em ações concretas. Questão número 25. Acerca de aspectos da gestão organizacional, julgue o item subsecutivo. A gestão de projetos busca o estabelecimento de padrões, rotinas e normas organizacionais para tarefas recorrentes na organização. Certo ou errado? Gabarito errado. Justificativa. A gestão de projetos tem como característica principal a realização de empreendimentos temporários, com objetivos específicos e prazos definidos. O estabelecimento de padrões, rotinas e normas organizacionais está mais associado à gestão de processos, que visa a melhoria contínua e a otimização de atividades recorrentes dentro da organização. Enquanto a gestão de processos busca estruturar e padronizar fluxos de trabalho permanentes, a gestão de projetos foca na entrega de resultados únicos e na implementação de iniciativas estratégicas. Questão número 26. Em relação às tendências atuais em gestão de pessoas, julgue o próximo item. São duas as fases fundamentais do processo de Design Thinking: ideação e implementação. Certo ou errado?
Gabarito, errado. Justificativa. A afirmativa está incorreta. Embora a ideação seja uma fase crucial no Design Thinking, ela não é a única fase fundamental. O processo de Design Thinking envolve várias fases, incluindo a empatia, definição do problema, ideação, prototipagem e teste. A implementação, por sua vez, não é uma fase formal do processo de Design Thinking, mas sim um resultado que pode surgir da etapa de teste, onde as soluções são implementadas e avaliadas. Elaboração. O Design Thinking é uma abordagem de resolução de problemas que busca entender o usuário e as suas necessidades de forma a criar soluções inovadoras e eficazes. As fases mais comuns do processo são: empatia, entender profundamente o usuário e as suas necessidades. Definição do problema, identificar o problema a ser resolvido. Ideação, gerar um grande número de ideias para solucionar o problema. Prototipagem, criar protótipos das soluções para testá-las. Teste, testar as soluções com os usuários e avaliar os resultados. A fase de implementação. A implementação das soluções é um passo posterior ao Design Thinking, que pode ser feito após a etapa de teste e validação, ou seja, não faz parte do ciclo do Design Thinking propriamente dito. Em resumo, a afirmativa é incorreta porque a implementação não é uma das fases fundamentais do Design Thinking, e porque a fase de ideação é apenas uma das fases do processo, não sendo a única fase relevante. Questão número 27. No que concerne à inovação e Design Thinking, julgue o item a seguir. O Design Thinking pode ser realizado conforme preceitos e procedimentos previamente definidos, a partir de processos e sistemáticas próprios. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. A afirmação descreve corretamente uma característica fundamental do Design Thinking. Preceitos e procedimentos previamente definidos. O Design Thinking não é uma abordagem caótica ou totalmente livre. Pelo contrário, ele se baseia em um conjunto de princípios, como a centralidade no ser humano, a colaboração, a prototipagem rápida e a iteração, e segue uma sequência de fases ou etapas: empatia, definição, ideação, prototipagem e teste. Embora essas fases possam ser iteradas e não sejam estritamente lineares, elas fornecem uma estrutura e um guia para o processo. Processos e sistemáticas próprios. Cada uma das fases do Design Thinking envolve o uso de ferramentas e técnicas específicas. Por exemplo, na fase de empatia, utilizam-se entrevistas, observação e mapas de empatia. Na ideação, brainstormings e mind mapping. Na prototipagem, construção de mockups e wireframes. E no teste, sessões de feedback com usuários. Essas ferramentas e a maneira como são aplicadas formam a sistemática própria da metodologia. O Design Thinking, portanto, oferece um framework estruturado e um conjunto de métodos que podem ser aprendidos e aplicados de forma consistente para abordar problemas e gerar soluções inovadoras, seguindo seus próprios preceitos e procedimentos. Ele é uma metodologia que, apesar de estimular a criatividade e a exploração, possui uma estrutura e um conjunto de práticas que a definem. Questão número 28. A respeito da gestão da inovação, da qualidade e de processos decisórios, julgue o item que se segue. A quebra de rotinas poderá resultar em inovação, desde que esse processo leve a um resultado qualitativamente superior. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. A afirmação aborda a relação entre quebra de rotinas e inovação, com uma condição importante. 1. Quebra de rotinas e inovação. 1. Rotinas, por sua natureza, promovem a estabilidade, a previsibilidade e a eficiência em processos já conhecidos. No entanto, elas podem, ao longo do tempo, gerar inércia, conformismo e resistência a mudanças. 2. A quebra de rotinas muitas vezes é um catalisador para a inovação. Ela força as pessoas a pensarem diferente, a questionarem o status quo, a buscarem novas maneiras de fazer as coisas ou a enxergar problemas e soluções sob uma nova ótica. A inovação geralmente surge de desvios do caminho habitual, da experimentação e da capacidade de desafiar o que já está estabelecido. 2. Condição, desde que esse processo leve a um resultado qualitativamente superior. 1. Esta é a parte crucial que torna a afirmação correta. Nem toda quebra de rotinas resulta automaticamente em inovação positiva. Uma quebra de rotinas pode levar a ineficiências, caos ou resultados piores se não for bem gerenciada ou se as novas abordagens não forem eficazes.
2. Para que a quebra de rotinas seja considerada uma inovação, no sentido de melhoria ou avanço, o resultado precisa ser qualitativamente superior, ou seja, deve gerar mais valor, maior eficiência, melhor desempenho, maior satisfação ou resolver um problema de forma mais eficaz do que a rotina anterior. Se a quebra de rotina levar a um resultado inferior ou ineficaz, não é considerada inovação, mas sim um erro ou uma mudança mal sucedida. Portanto, a quebra de rotinas é um mecanismo que pode impulsionar a busca por algo novo, e essa busca só se concretiza em verdadeira inovação quando resulta em uma melhoria qualitativa. Questão número 29. Acerca de governo eletrônico, transparência da administração pública, accountability, gestão por resultados e gestão de redes organizacionais, julgue o item seguinte. Uma das desvantagens do estabelecimento de redes organizacionais entre órgãos públicos é o aumento dos custos inerentes ao compartilhamento de experiências de desenvolvimento de soluções tecnológicas. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: o estabelecimento de redes organizacionais entre órgãos públicos tende a gerar benefícios em vez de aumentar os custos, especialmente no que diz respeito ao compartilhamento de experiências e soluções tecnológicas. Essas redes permitem a cooperação, a troca de conhecimento e a padronização de práticas, o que pode reduzir despesas operacionais e evitar esforços duplicados no desenvolvimento de sistemas e processos. Além disso, a colaboração interinstitucional favorece maior eficiência, inovação e transparência, fortalecendo a accountability e a gestão por resultados. Questão número 30. Com relação à gestão de projetos, à gestão de processos e à gestão da qualidade, julgue o item seguinte. Na administração pública, a qualidade está relacionada à eficiência dos serviços prestados. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: na administração pública, a qualidade dos serviços está diretamente relacionada à eficiência na prestação desses serviços. Um serviço público de qualidade deve ser eficaz no atendimento às necessidades da população, garantindo acessibilidade, transparência, agilidade e custo-benefício adequado. A eficiência operacional permite otimizar recursos, reduzir desperdícios e melhorar a experiência dos cidadãos, o que fortalece a credibilidade das instituições públicas e promove maior accountability e gestão por resultados.